Olá, muito prazer, meu nome é Fabiane Alves e eu vim aqui hoje ensinar para você uma tendência no momento de hoje que está aí no mercado, que é o efeito delineado. Um efeito lindo, delicado e muito bonito. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a colocar ele em prática, as suas clientes vão amar. Mas antes disso, curte, comenta, se inscreva no canal, toque o sininho para você sempre receber conteúdos riquíssimos como esse. Sem mais mimimi, Fabi, vamos comigo? Então aqui eu já deixei pronto, tá? É a imagem de um olho. Então aqui a parte vermelha representa um olho, canto interno e canto externo. E vamos iniciar com o mapeamento. Antes de estar iniciando o mapeamento, lá no vídeo que eu vou estar fazendo a modelo, você vai observar que eu marco primeiro a íris, tá? Eu marco o início da íris e o final da íris, combinado? A cliente com os olhos abertos mesmo. E venho aqui no primeiro fiozinho do canto interno e o primeiro fiozinho do canto externo. Então, eu vou ter 4 quadrantes, combinado? Venho dividindo o primeiro quadrante e venho dividindo o último quadrante. E agora eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 quadrantes. Vou começar a iniciar com as numerações. A minha parte da íris toda, que seria essa marcação aqui, esse quadrante, eu vou estar utilizando o tamanho 8. Geralmente, efeito delineado é diferente de Fox, tá? Efeito delineado, essa parte toda da íris, eu gosto de fazer no máximo tamanho 8, no máximo, ou seja, eu não gosto de começar com uma numeração maior que 8, porque o próprio nome já diz delineado, ou seja, quanto menor você fazer essa parte da íris, tá, que é praticamente o meio do olho, num tamanho pequeno, mais bonito vai ficar. Então, como minha parte toda da íris vai ser tamanho 8, pro canto interno eu vou diminuindo. 8, 7 e 6, certo? E os quadrantes pro canto externo eu vou aumentando. 8, 9 e 10, tá? Só que tem um outro detalhe. Esses 3 últimos fiozinhos eu vou fazer uma marcação, no vídeo você vai observar, e somente os 3 últimos fios eu vou finalizar com um tamanho menor, que seria o tamanho 9. Esse vai ser o meu mapeamento do efeito delineado, combinado? Esse daqui. Porém, efeito delineado precisa ser trabalhado camadas, porque se você não trabalhar camadas, o que vai acontecer? O teu resultado não vai ser o esperado. Porém, os fios que você for colocar nas camadas de cima, que já vou falar um pouquinho sobre isso, vai acabar despontando e você vai se decepcionar com o seu resultado. Então, não é simplesmente seguir o mapeamento. Então, o que é camada, Fabi? Vamos lá, aqui eu vou explicar de uma forma mais resumida, tá? Mas se você ainda não sabe identificar, não sabe o que é camada, eu vou deixar um vídeo para você aqui falando um pouco mais aprofundado sobre camadas, combinado? Aqui vai ser de uma forma mais resumida. Mas vamos lá. Isso daqui representa um olho de lado. Eu sei que o meu desenho não está muito agradável, mas só para você conseguir entender. Esse daqui é um olho de lado, tá? E esses são os fiozinhos, ou seja, o nosso fio, os nossos cílios, desculpa, ele tem camadas. Quando a gente fala primeira camada, é a camada mais próxima do globo ocular, que seria essa daqui. Segunda camada, terceira camada, tá? Algumas pessoas têm 2 camadas, 3 e até 4 camadas. Algumas que têm bastante cílios chega assim na 5ª camada, ok? Entendeu isso? Então vamos lá.
Quando a gente for acoplar, vou dar um exemplo, estamos no quadrante 8. Então, se eu estou no quadrante 8, a minha primeira camada, que é a camada mais próxima do globo ocular, vou até mudar a cor da canetinha aqui, ela vai ser acoplada um tamanho 8, tá? Isso eu estou falando se eu estivesse no quadrante 8, combinado? 8. Então, minha primeira camada é 8. A camada de cima eu vou diminuir uma numeração. 8, camada de cima, que seria a segunda camada, eu vou utilizar um tamanho 7. E se essa cliente tiver uma terceira camada, tamanho 6. Ou seja, eu vou diminuir numerações conforme as camadas de cima, tá? Ai, Fabi, tô no quadrante 9, a mesma coisa. Primeira camada 9, segunda camada 8, terceira camada, se tiver, 7. Entenderam sobre isso? Mas como eu disse, se você quiser mais aprofundado sobre camada, assiste esse vídeo aqui que lá vai ficar muito mais claro sobre camadas para você. Combinado? E agora, como que vai ficar o meu mapeamento? Esse modelo que foi feito, eu identifiquei somente 2 camadas, então eu trabalhei somente 2, tá? Então o que eu fiz? Primeira camada 5, segunda camada, primeira camada 6, segunda camada 5, primeira camada 7, camada de cima 6, e assim consequentemente 8, 7, 9, vai ser o 8, o 10 vai ser o 9, e aqui no meu cantinho externo, se tiver segunda camada, 8. Outro detalhe importante, Fabi, qual curvatura você utilizou? Eu utilizei a curvatura M, tá? Que seria essa daqui, ó. Como que é a curvatura M? Curvatura M ou LU, depende da marca que você for utilizar. As duas praticamente é o mesmo ângulo, vamos dizer assim, mas isso varia muito de marcas, combinado? A curvatura L, ela vai ser um pouco mais levantadinha, tá? A LU ou M, ela vai ser um pouco mais deitadinha, mais ou menos assim, ó, tá? Então, para efeito delineado, eu aconselho você estar utilizando a curvatura M. Entendeu isso? E agora vamos lá comigo que eu vou estar fazendo a modelo e assim vai esclarecer melhor para você. Então vamos iniciar. Aí já foi feita toda a higienização, já passei o primer conforme de costume, já coloquei o pads em gel. Vamos iniciar com a marcação. Eu venho marcando o início e o final da íris nos 2 olhos. E agora eu venho fazendo a marcação no primeiro fiozinho do canto interno. Primeiro fio do canto interno e o último fio do canto externo. O outro olho, a mesma coisa. Eu sempre gosto de trabalhar os 2 olhos juntos. Isso não é regra, eu prefiro trabalhar os 2 olhos juntos. E agora com o paquímetro eu vou verificar a distância da marcação que eu fiz do final da íris com a marcação do canto interno. Eu vou verificar se o outro lado está na mesma distância. Eu verifiquei que está correto, está a mesma distância. E agora eu vou fazer isso no início da íris com o canto interno. A mesma coisa. Porém, eu verifiquei que houve sim uma diferença e vou ajustar isso, tá?
Depois disso, vou fazer o mapeamento. Estou primeiro dividindo em 4 quadrantes. Agora, o primeiro quadrante eu vou dividir. Vou iniciar com a numeração 6, 7. Esse quadrante do meio eu não vou dividir, vai ser tudo tamanho 8. E o último quadrante também vou dividir em 2 partes por enquanto, 9, 10. E os 3 últimos fiozinhos do canto externo, eu vou finalizar com o tamanho 9. E agora o outro lado eu vou fazendo a mesma coisa. Para não se tornar cansativo, eu vou estar fazendo somente um olho para você estar observando, combinado? E eu venho fazendo uma marcação 6 e 7 nesses 2 quadrantes, porque eu vou vir colocar uma fita para puxar o canto interno para facilitar o meu trabalho. E quando a gente coloca essa fita no canto interno e puxa, a marcação ela sai fora do lugar. Então, para não ficar perdida no mapeamento, eu gosto de fazer essa marcação. Estou verificando se não tem nenhum pelo do canto interno preso. Isso é muito comum acontecer e é importantíssimo preencher 100% do canto interno. Agora eu vou fazer a segunda camada, que é a camada de cima, e vou diminuindo uma numeração. 5, quadrante 7, 6, quadrante 8, 7 e assim consequentemente. E vamos iniciar. Aí, como você pode observar, estou fazendo o isolamento. Essa forma que eu estou fazendo o isolamento, você pode observar que eu não estou fazendo isolamento com um fio entre a pinça. Eu estou puxando o fio para o lado e estou acoplando. Não deixa de ser um isolamento, ok? Essa é a forma que eu encontrei para estar fazendo o isolamento nesse tipo de olho, nesses cílios. Os cílios do canto interno dela é muito fininho. E para facilitar, eu venho com essa fita, também para puxar, para facilitar o meu trabalho. E vou fazendo o isolamento e acoplagem. É importante você entender que isolamento é acoplado em um fio. Não precisa necessariamente colocar o fio entre a pinça. Isso é uma forma para facilitar o trabalho, combinado? É até uma dica para você também, faça o teste, vem com a pinça, conforme eu estou fazendo aí, puxa os fios para o lado e vem acoplando em um pelo. E assim vou trabalhando todo o olho. Como estou no quadrante 6, primeira camada, tamanho 6, se tiver segunda camada, tamanho 5. Nos cílios dela, alguns fios somente que eu encontrei segunda camada. Como você pode observar, estou chegando no primeiro pontinho para concluir o quadrante 6. Esse vai ser o último fiozinho do quadrante 6. Observou que o pontinho está ali em cima? Por isso que é importante a gente fazer essa marcação com os pontinhos. E vou verificando se não aconteceu nenhum sticker. O que é o sticker, Fabi? É quando os fios grudam um do lado do outro. Observei que tá tudo ok. E agora eu vou iniciar o quadrante 7. O quadrante 7, ele vai até no outro pontinho, tá? E, consequentemente, vamos fazer o olho todo. Então, recapitulando, estou no quadrante 7, primeira camada, como você viu no início do vídeo, eu vou estar acoplando o tamanho 7,
camada de cima, que seria a segunda camada, estarei acoplando tamanho 6. E assim, consequentemente, o olho todo. Não é regra você trabalhar os dois olhos juntos, tá? Eu gosto bastante porque eu vejo que facilita o meu trabalho, até por questão do mapeamento. Eu consigo ter um controle melhor para os dois olhos ficarem parecidos. Estou finalizando o quadrante 7. Pode observar que já cheguei na marcação que foi feita. Agora sim, eu vou iniciar o quadrante 8. Vou tirar as fitas. Tirei as fitas porque essa forma que eu puxei a fita foi para facilitar o canto interno. E agora, eu vou cortar mais fitinhas. Essa fita que eu estou utilizando é da Nexcare, vou deixar aí na imagem para você. Gosto bastante dessa fita. E venho agora puxando para cima para facilitar o meu trabalho no quadrante 8. É muito importante você puxar com a fita que você consegue visualizar melhor as camadas. Lembrando que precisa observar se o olho dela não abre enquanto você puxa a fita. Então, vamos trabalhar todo o quadrante 8. Primeira camada, que seria a camada de baixo, tamanho 8. Segunda camada, tamanho 7. Se você observar que tem uma terceira camada, você vai diminuir mais uma numeração. Quando eu chego basicamente no meio do olho, eu gosto de fazer o canto externo. Isso não é nenhuma regra, é a forma como eu trabalho. Eu tenho a impressão que quando eu trabalho o canto interno e o canto externo primeiro, eu consigo entregar o meu trabalho mais rápido. E aí, vamos fazendo a acoplagem dos primeiros fiozinhos do canto externo. O meu quadrante é o 9. É somente 3 fiozinhos que eu estou acoplando 9. E, obviamente, se tiver uma camada de cima, estarei acoplando 8. E assim, consequentemente, vou trabalhando o canto externo nos dois olhos. E agora, vou fazendo até encontrar com o meio do olho, onde já está feito o procedimento. Estou finalizando, vou observando se não tem nenhum sticker. Vou observando se não teve nenhuma falsa colagem. Se tiver algum fio torto, eu já tiro. Se tiver falsa colagem, eu já reponho. Se algum fio ficou para trás, eu também já vou acoplando. Eu falo que a extensão de cílios é um trabalho, sim, que precisamos ter paciência, ter muita cautela. Finalizando o trabalho, eu venho com o finalizador, vou deixar aí na imagem qual eu gosto de utilizar.
vou passando somente aonde eu fiz a acoplagem. Não é necessário passar no fio todo, somente onde tá a colinha mesmo. E já aproveito e tiro a marcação que foi feita. Venho com o secador. Também utilizo o Bruma, vou deixar para você aí na imagem qual que eu gosto de utilizar. Ele tem um cheirinho muito bom, muito gostoso, muito agradável, vale muito a pena investir nele. Vou observando se não tem nenhum fio grudadinho, que isso também pode acontecer e é muito comum. E agora eu tiro o perdes em gel. E olha que lindo esse resultado, como ficou harmônico para ela. E aí, gostou do resultado? Lembrando que efeito delineado e efeito foque são sim diferentes. É outro tipo de mapeamento. Eu vejo um erro muito comum, pessoas postarem efeito foque delineado, porém são diferentes. Mas se você quiser saber mais aprofundado sobre essas tendências, sobre essas técnicas, quiser saber exatamente como que é feita a direção do fio, tudo muito mais aprofundado, os mapeamentos e outra coisa também. Essa técnica você consegue fazer com capping lash, isso mesmo, fica perfeito você fazer esse procedimento com a técnica de capping. E se você quiser saber tudo isso, aqui dentro do meu curso, eu vou deixar para você aqui no link, tem tudo muito completo, com direito a certificado, tá? Com direito a suporte, a certificado. Então eu vou deixar aqui para você o link do meu curso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode estar aqui me chamando. E é isso, espero que gostou do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário e até o próximo vídeo.